Achas bem, José Manuel, que voltemos atrás, mesmo que parcialmente, que voltamos atrás na Lei das Freguesias de 2013? Olha, eu, para ser franco, admitia que houvesse um ou outro ajuste pontual, porque tudo na vida pode levar a ajustes pontuais. Agora, estamos a falar, basicamente, de voltar para trás em um quarto das freguesias que foram juntas. Portanto, estamos a falar de números muito significativos e, sobretudo, muito significativos em algumas zonas, numa zona muito específica do país. Portanto, é aquela zona que fica ali à volta do Porto. Portanto, o concelho, por exemplo, com mais reversões é Gaia. Depois temos Distrito de Porto, Distrito de Braga, Distrito de Aveiro, é por aqui que fica. Distrito de Porto, sobretudo, é onde acontecem mais destas coisas e fico muito com a percepção de que há aqui mais, quer dizer, há aqui vários problemas. Primeiro, problemas claros de ineficiência. O Paulo Ferreira hoje de manhã falou de alguns, por causa até de uma notícia do público. Do público, portanto, em que basicamente se percebeu que havia algumas das freguesias que iam ser desagregadas, isso ia acontecer contra a vontade dos eleitos locais, o que para já me deixa bastante surpreendido, apenas porque numa petição de uns cidadãos e obviamente criando situações complicadas, por exemplo, com funcionários, com despesas, com investimentos que foram feitos que agora não sabe a quem é que há de atribuir, porventura com empréstimos que estão em curso, uma atrapalhada. Uma atrapalhada que acham que resolvem tudo daqui até às eleições que são daqui a 9 meses. Portanto, agora vão num contrarrelógio, portanto, uma coisa também completamente disparatada, tentar resolver estes problemas. Portanto, eu acho isto, à partida, feito desta maneira, nem pensar, e ainda por cima, porque se fizessem fazer, já tinha havido tempo para fazer, mas aparentemente todos os partidos, quase todos os partidos, enfim, a Iniciativa Liberal, pelo menos, e penso também o Chega também. Ficam de fora. Todos os partidos têm muitos pequenos interesses muito localizados, portanto, pequenas clientelas, e há muitos bairrismos. Quer dizer, e nós estamos com uma situação de um país que tem um lado absurdo, que é um dos países mais centralistas da Europa e da OCDE. Portanto, nós gastamos 85% da despesa pública é gasta no Estado Central, sem qualquer descentralização, sem qualquer subsidiariedade, que é um termo que se gosta muito de falar. Não, em alguns setores, como por exemplo no setor da educação, isso é totalmente absurdo. Totalmente absurdo. A média da OCDE na educação é 40%, anda a valor dos 40%. Em Portugal é no dobro, que é o Estado Central que gasta. Porquê? Olha, entre outras coisas, porque há uma carreira nacional de professores, um concurso nacional de professores, e nada disso se consegue descentralizar. E em vez de olhar para isso, que são os problemas verdadeiros, os problemas reais, aquilo que mudaria o Estado, que reformaria o Estado, não se consegue. E de facto, nós olhamos para a história disto e temos vários ângulos para... Deixa-me só contar uma anedota antes de ir a isso, desculpa lá. Eu sempre me fez muita espécie, foi um tema que deu muitas notícias para aí, que sei lá, 40 anos talvez, se um gajo ser velho tem este problema, que foi como é que se ia batizar a última barragem do Douro antes de chegar ao Porto. Porque havia ali um problema, que era a barragem ficava mais ou menos na fronteira entre duas freguesias, não é dois concelhos, é duas freguesias, do concelho de Vila Nova de Gaia. Já não me recordo bem se ficava com a barragem de um lado e a Albufeira do outro, bem, era uma coisa desse género. Tudo isto na margem sul. Repara, uma barragem no rio tem margem sul e margem norte, não é? Temos só a falar da margem sul. Pronto, a margem norte não se meteu nesta guerra que eu me recordo. E então a barragem teve que se chamar Costume-Lever, porque havia ali ficava ali naquela fronteira entre a freguesia de Costume e a freguesia de Lever, e as coisas não se entendiam. Quando foi a reforma, não só Costume e Lever se juntaram, como ainda acrescentaram mais duas outras freguesias, quais essas duas, com mais habitantes do que Costume e Lever. Qualquer uma das outras eram freguesias maiores. Ora bem, vão-se agregar as 4 outra vez. Vamos voltar a ter uma freguesia de Costume com 2.000 e poucos habitantes, uma freguesia de Lever com 2.000 e poucos habitantes, e toda a gente a deitar foguetes, porque assim é que é. Quer dizer, assim é que é. Bem, não é. Na minha perspectiva, não é. E, de facto, no passado, a nossa experiência esteve longe de ser... Quer dizer, podia ter começado por ser boa, mas muito depressa e em várias ocasiões, eu diria que derrapou.
Bem, dando algum enquadramento, porque apesar de tudo, este país tem uma história, tem fronteiras antigas, tem das mais antigas da Europa e, portanto, tem alguns bairrismos. E também, porventura, dos bairrismos mais enraizados. Sim. Ora bem, nós temos, de facto, uma tradição antiga que tem a ver com os municípios, aquilo que nós chamamos de concelhos ou municípios, e que foi ligada aos forais, às ordenações, e portanto que ao longo do tempo foi havendo ajustes, mas era uma forma que não estava unificada no país, no chamado Antigo Regime, não é? Portanto, o Antigo Regime acabou há 200 anos, portanto com a Revolução Liberal, mas que tinha a ver com aquilo que os reis iam outorgando às comunidades. E isso vai variando entre aquilo que é a parte mais antiga do país, não é? A parte norte, onde tudo isto é mais pequenino, não é? Tudo isto são concelhos mais pequeninos, freguesias mais pequeninas, e depois, e já vou à parte das freguesias com mais detalhe, e o sul do país, onde isto também tinha a ver com a ocupação, com a defesa também, portanto, seja lá como for, nós chegamos à reforma, chegamos à Revolução Liberal e temos que pôr um bocadinho de ordem nisto. Atenção. Nós temos aqui uma situação que nos coloca, que nos faz um bocadinho diferentes de outros países, basicamente de outros países europeus. Nós tínhamos, nessa época, um número muito elevado de concelhos, portanto, mais de 800. Um número exato é difícil de estabelecer, há quem fale em 790 e muitos, outros dizem que podiam chegar a 850, portanto, mas tínhamos, isso era o que existia até, fala-se muitas vezes da reforma de Mouzinho da Silveira, porque é a primeira reforma do Código Administrativo importante, mas basicamente o que conta aqui é a chamada reforma de Passos Manuel, que é de 1836. Portanto, estamos a falar de uma coisa que aconteceu quase há 200 anos, quase 190 anos. Bem, e na altura, portanto, reduz o número de concelhos de 850, mais ou menos, para 350. Isto foi havendo aqui variações, porque passados uns anos já iam outra vez em 381, portanto um processo parecido, não é? Não com freguesias na altura. Reclamações, tal, 381, só que nós, no século XIX, portanto o período do liberalismo, 1820, 1910, não é? Revolução Republicana, tivemos 11 códigos administrativos e, portanto, isto deu muitas voltas e reviravoltas e, a verdade, acabámos, mais ou menos, entramos neste século, entramos na República, com um número de concelhos que não é muito diferente daquele com que chegámos depois à democracia, e mesmo na democracia houve aqui uma voltita ou outra, mas pouca coisa, não é? Portanto, em alguns casos, desagregações que tinham a ver com alterações populacionais muito relevantes, Amador ou Odivelas, por exemplo, são concelhos novos aqui na zona de Lisboa. Em alguns casos, reconstituição de concelhos que deram muito que falar, Vizela, toda a gente se recorda de Vizela, das manifestações de Vizela. Recordamos menos de outros casos em que houve também muita tentativa de fazer concelhos, mas que não passaram. Canas de Senhorim, Fátima, vê lá tu, Fátima. Portanto, Fátima, o concelho é Orém, não é Fátima, ou Vila Nova de Orém, não sei como é que se chama exatamente, porque a Orém Velha e a Orém Nova que fica cá em baixo, portanto, quem conhece ali aquela zona. Portanto, mas apesar de tudo, aqui nos concelhos obteve-se alguma estabilidade, apesar de nós muitas vezes encontrarmos, quando andamos pelo país, encontramos edifícios que são antigos espaços de concelho, zonas que são onde há um pelourinho, que em princípio corresponderá a isso, e eu que não consigo confirmar, entretanto, sei que há um pelourinho em Colares, nunca liguei muito a isso, mas agora ao ler coisas para este documento, percebi que Colares já foi concelho. Colares é onde eu vivo, não é? É a minha freguesia. A minha freguesia é Colares. Não vai haver ali não houve fusão nem há desfusão agora. Não há fase de desfaz naquele caso, porque aquilo enfim, não era muito pequenina e, portanto, não houve necessidade de juntá-la à outra, e também não é muito grande, não há agora necessidade, ninguém está a tentar separar nenhuma povoação de outra. Bem, mas ali terá havido um concelho que acabou
há 190 anos, e nunca mais ouvi falar de reivindicações, e nós sabemos muitos outros sítios. De vez em quando eu passo por um sítio e vejo, sei lá, lembro-me uma vez estar no Alentejo, uma população chamada Terena, que fica na fronteira, que tem até uma igreja muito bonita, e de repente, nós fomos conselho, fomos muito importantes e tal. Noutros casos é mudança de sede de conselho, por exemplo, Reguengos, e atualmente o Monsaraz, que é uma povoação fronteiriça importante, e toda a gente conhece, muito linda, também muito bonita, essa mais conhecida. Não é lá que é sede de conselho, é cá em baixo, em Reguengo. Bem, há uma história que foi sendo feita. Apesar de tudo, nós nos conselhos temos aqui alguma ordem, e os nossos conselhos têm, por regra, alguma dimensão. E eu sublinho isto porque não se passa exatamente o mesmo, por exemplo, aqui ao lado em Espanha, ou em França, ou em Itália, onde, só para teres ideia, aqui ao lado em Espanha há 8.000 conselhos. Ou coisas equivalentes. Em França, há mais ainda. Em França, o número, salvo erro, são 24.000, ou uma coisa assim do género. Portanto, há conselhos minúsculos, há conselhos franceses que são as nossas freguesias pequeninas. Portanto, porque eles nunca mexeram muito nisso. Eles mexeram em algumas coisas que tinham a ver com a ordem administrativa. Por exemplo, nós ouvimos falar, a Câmara de Madrid ou a Câmara de Paris corresponde à fusão de espaços anteriores que eram muito mais pequeninos. Aliás, hoje, por exemplo, os arrondissements, os bairros de Paris, antigamente eram concelhos separados, portanto, ou algo equivalente a um concelho. Hoje aquilo está tudo junto, né? Enfim, nós hoje sabemos que a Grande Paris é uma coisa muito maior, com todos aqueles arredores, mas aquilo, apesar de tudo, ganha uma dimensão. Mas depois o resto é uma pulverização absoluta. Houve outros países que foram fazendo reformas, mas no que diz respeito àquilo que nós podemos considerar equivalente ao nosso nível municipal, aconteceu sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, onde houve de facto aqui algumas mudanças muito significativas. Por exemplo, para te dar assim uma ideia mais concreta, a Dinamarca tinha 1.200 municípios, passou para 275, a Alemanha Ocidental tinha 24.500, tem hoje 8.000, um terço. A Holanda também é mais ou menos um terço, de 1.000 para 380, a Suécia de 2.500 para 290, aqui é quase um décimo, a Grécia de 6.000 para 1.000, é um sexto. Portanto, estas reformas foram sendo feitas noutros países. Quer dizer, houve reformas no século XIX, na área dos municípios, para cá e para lá, para cá e para lá, para cá e para lá, mas nas freguesias nós nunca se tocou. As freguesias é um nível de poder que é difícil encontrar um paralelo noutros países europeus. A origem da freguesia é basicamente a paróquia. E por isso é que nós, quando olhamos para o mapa das freguesias, vemos que esse mapa é uma rede finíssima no norte do país e bastante mais alargada no sul do país, porque tem a ver com não apenas a densidade populacional, porque isso poderia justificar alguma coisa, mas com a história, com as zonas onde a população se instalou primeiro e, portanto, onde havia igrejas, onde havia uma população ou mais dispersa ou mais concentrada. A população do sul é muito mais concentrada, mesmo em aldeias, do que a população do norte, e, portanto... que tem a ver também com a propriedade do terreno, com o tipo de propriedade. Sim, tem a ver com muita coisa, não é? Portanto, tem a ver com muita coisa, e nós sabemos, enfim, quem estudou minimamente de geografia sabe disso, e conhece o país, também não é preciso às vezes basta andar pelo país para perceber isso, e portanto, as freguesias, de alguma forma, resultaram das paróquias. E isso, por exemplo, para quem vive em Lisboa, e vou falar do caso de Lisboa, porque Lisboa é um caso à parte, e que ficou fora da lei de 2013. Para quem vive em Lisboa, quem se recorda do antigo mapa, Lisboa tinha 53 freguesias, e depois, por um processo diferente do processo da lei da reforma de 2013, portanto um processo que foi desencadeado pela própria Câmara Municipal de Lisboa, passou de, salvo erro, de 53 para 24, eu não julgo não me estar enganado nos números. A maior parte das freguesias, onde houve algumas freguesias que ficaram praticamente iguais, e houve outras onde houve fusões de várias. Quais foram aquelas em que houve fusões de várias? Foi sobretudo no chamado centro histórico, onde havia freguesias que estavam quase a chegar àquele limite populacional de não haver eleição, haver plenário de habitantes, que é os 150, salvo erro, ou 150 ou 200 habitantes, acho que é 150. Quando há menos de 150 eleitores,
aquilo deixa de haver uma eleição para presidente da junta e passa a haver um plenário deixa de haver Assembleia de Freguesia, a Assembleia de Freguesia é o plenário, enfim, é quase Grécia Antiga, não é? Portanto, Atenas Antiga. Esta situação em Lisboa foi feita de forma... levou alguns anos, as freguesias foram conversando umas com as outras, havia de facto aqui algumas que desapareceram e a única polémica maior que houve foi se devia ainda manter nomes que tinham a ver com santos ou se isso devia desaparecer de vez. Portanto, porque havia aquele lado muito... Há sempre uns laicistas que acham que a história deve ser apagada e a herança cultural deve ser apagada e, portanto, quando apareceram freguesias com o nome, por exemplo, Santa Maria Maior, que é a freguesia que agora falamos muito por causa da Penha, o que antigamente era a Moraria, quer dizer, que ainda é a Moraria, penso que o Castelo, a Alfama, não sei se a Penha a Baixa toda, portanto, essa freguesia, houve ali logo muitos, mas houve mais freguesias como essa. A freguesia, por exemplo, que está nos meus documentos de identificação já não existe, não é? Antigamente eu nasci numa freguesia que se chamava Sagrado Coração de Jesus, que antes tinha chamado Camões, por acaso, e depois passou hoje se chama Santo António, e que é uma freguesia muito grande em Lisboa. Portanto, no país a coisa foi feita de maneira diferente, e aqui foi feita sobre a pressão da Troika. Eu creio que no momento em que é feito o protocolo com a Troika, os próprios consultores estrangeiros, quem cá estava, não lhes explicaram devidamente que nós tínhamos de facto uma realidade. Quer dizer, o problema, porque eles, no protocolo fica-se com a ideia que também se vão fundir concelhos. Quer dizer, que se vai voltar à reforma de Passos Manuel, ou uma coisa parecida com a reforma de Passos Manuel, coisa que talvez em alguns sítios até fizesse algum sentido, criar unidades um pouco maiores daquelas que existem. Nós não temos nada de parecido em termos de dimensão, com os municípios de Madrid ou de Paris, por exemplo, portanto, com uma gestão integrada de regiões que funcionam integradamente. Portanto, nós sabemos que aqui a Grande Lisboa ou o Grande Porto funciona de forma integrada, não temos... É que depois há as comunidades intermunicipais e umas coisas assim que tentam coordenar, que às vezes se entendem, que outras vezes não se entendem, e portanto aquilo é uma coisa um bocadinho diferente e que sobretudo não respondem diretamente aos eleitores, que é uma coisa muito importante. Não há um rosto que responda diretamente aos eleitores, às vezes ninguém sabe sequer quem é o presidente dessa comunidade intermunicipal. Bem, portanto, mas independentemente dessas possíveis reformas, que é todo outro tema e que daria todo outro debate, havia o tema das freguesias, que de facto tinham a tal raiz histórica, que eu acho que é aquilo que, ao olharem para o número total, o FMI, a União Europeia, o Banco Central Europeu, olharam para aquilo e disseram, isto é autarquias a mais, portanto vamos fazer aquilo que nós percebemos que outros países, como eu acabei de dizer, andaram a fazer, a Alemanha, a Dinamarca, a Suécia. E acabou-se por perceber que isso só se podia ser feito a nível de freguesias e eu diria que faria todo o sentido. Aquilo que foi feito no século XIX com os concelhos, faria sentido fazer no século XX, ou já no século XXI, com as freguesias, porque de facto havia freguesias absolutamente sem dimensão para poderem ter orçamento, para poderem ter... Quer dizer, para poderem funcionar minimamente, portanto, se nós queremos manter aquele nível, porque também aí há uma grande confusão na estrutura de... Nós temos atualmente vários níveis de gestão. Temos o nível nacional, vários níveis de gestão que respondem perante os eleitores. Temos o nível nacional, temos o nível regional, mas apenas nos Açores e na Madeira, portanto no resto não há nível equivalente, e só isso mostra as dificuldades de encontrar um nível equivalente. Vale a pena fazer aqui falar um bocadinho também sobre isso. E depois temos o nível municipal, que tem raízes históricas, e o nível das freguesias, que tem raízes históricas. Sendo que, apesar de todas estas guerras, poucas pessoas admitem que as raízes históricas das freguesias são as paróquias. Portanto, é uma raiz histórica muitas vezes ligada à área de influência ou de uma capela, ou de uma igreja, ou de um pároco, e que muitas vezes hoje em dia também já não corresponde bem à realidade, porque há falta de padres, e portanto os padres muitas vezes têm várias paróquias, e portanto aquilo já é uma coisa um pouco diferente do que era nos tempos antigos, não é?
Portanto, já não é como era noutras ocasiões em que havia isso. Isto complicou-se um bocadinho no século XIX, porque ao mesmo tempo que se nós resolvíamos o problema dos concelhos, complicávamos o problema das freguesias, porque é no século XIX que a ideia de uma freguesia com poder administrativo, as freguesias antes tinham um poder religioso, basicamente. É no século XIX que elas passam a ter também um poder, portanto, funções administrativas, de poder, e portanto, e há uma coisa que no século, enfim, que hoje em dia até parece bastante complexa, até ao século XIX era a Igreja que escolhia os padres, e durante ali um período do liberalismo, porque o liberalismo também tinha um lado, há um período em que é o rei que diz quem é que é o padre quer dizer, não é bem assim totalmente, eu estou a exagerar ligeiramente, mas é quase isto. E depois isto só com a separação do Estado e da Igreja na República que vai acabar, e portanto isso foi feito contra a Igreja se calhar até tem alguma coisa a agradecer essa separação, porque recuperou alguns poderes que tinha perdido devido digamos, à forma como isso era feito. Bem, nós temos esse nível local, que é um nível muito, muito pequenino e que em muitos sítios é mesmo muito pequenino. Nós hoje, uma das discussões que nós vimos naquela reportagem do Público, é que há uma freguesia que tem apenas 2 funcionários, os 2 funcionários moram onde atualmente fica, a povoação onde atualmente fica a sede da Junta, portanto, e nenhum deles quer mudar ou quer ir trabalhar para a freguesia nova, e portanto fica-se aqui sem saber se de repente vai sobrar um de um lado, se vai ser contratado mais um do outro, e depois não é só contratar um, é também pagar ao Presidente da Junta, enfim. Está-se mesmo a ver no que é que isto dá, e outras situações desse género. Bem, eu queria apenas acrescentar aqui um outro aspecto que eu acho que também muitas vezes é pouco falado, que é, quando nós falamos da necessidade de descentralizar, vem sempre à tona o problema da regionalização. Sim. Portanto, bem, a regionalização de facto está prevista na Constituição da República. Quando chegámos à altura de a concretizar, os eleitores portugueses estavam bastante escaldados com a experiência, com as experiências que tinham tido e com a forma como olhavam para a forma como o poder político tinha sido exercido, e portanto estamos atenção, isto aconteceu mais ou menos a meio caminho da nossa história democrática, foi em 98, portanto estamos a falar de uma coisa, temos 50 anos de democracia, e foi mais ou menos a meio caminho, já havia esse cansaço, claramente, e dissemos, mais cargos políticos não, portanto isto talvez tenha sido o principal argumento, e não vamos para a regionalização, e depois houve muita discussão, era o problema do mapa das regiões, que eles não se identificavam com as pessoas, ou identificavam, não sei o quê, não sei se recordam, era um mapa de 8 regiões. E portanto, e aí temos um outro problema, é que verdadeiramente nós não temos as províncias antigas medievais, que essas ainda têm alguma memória entre as pessoas, que é entre Douro e Minho, a maior parte das vezes só se chamava Minho, e nós sabemos o que é um Minho, o que é um minhoto, portanto temos bem essa ideia. Depois Trás-os-Montes, para lá dos montes, Transmontanos, sim senhora. Beira, a Beira era uma coisa muito, muito, muito grande. Extremadura, Alentejo, Algarve. Isto eram as províncias medievais. Mas desde que houve, digamos, as várias reformas administrativas, tantas muitas do século XIX e também aquelas do século XX, criou-se um nível de gestão administrativa, digamos assim, porque não era bem gestão política, que não existia antes, que eram os distritos, que curiosamente os distritos que foram criados com a reforma de Passos Manuel ainda existem, quase todos ainda existem hoje, porque houve 3 que desapareceram porque foram integrados na região autónoma dos Açores, que antes eram 3 distritos, portanto tinham a ver com os 3 grupos de ilhas, não é? O Grupo Oriental, o Grupo Central e o Grupo Oriental. Houve um distrito que se dividiu em 2, o distrito de Lisboa dividiu-se em Lisboa e Setúbal, e o resto é outros distritos que vêm do tempo, e portanto isto, e a lógica, se pensarmos um bocadinho, a lógica em quase todos estes distritos há uma cidade central, e em torno dessas, e os distritos têm o nome das cidades, e é essa cidade que é o principal polo. E logo na altura há alguma ruptura até com o próprio mapa
das dioceses, que era uma coisa que podia ter aqui influência. Por exemplo, nós temos o distrito de Bragança, quando a diocese era em Miranda do Douro. Temos o distrito de Viseu, quando havia uma diocese em Lamego. Quer dizer, havia coisas desse género. E quando há duas cidades rivais, isto nunca ficou muito bem resolvido, que é o caso, por exemplo, de Braga e Guimarães. Ele ficou sempre ali uma tensão, uma rivalidade e um bairrismo, se quiseres, que sempre existiu. Mas de resto, na maior parte dos sítios, a cidade principal nunca foi, de alguma forma, posta em causa. Não há em Leiria nenhum outro polo urbano que compita com Leiria, nem em Santarém, nem em Évora, nem em Beja. Mesmo em Faro, poderíamos dizer que talvez houvesse polos que cresceram com o turismo, mas não é a mesma coisa. Portanto, e isto manteve-se. Só que hoje em dia isto só existe para as eleições. Os distritos só são círculos eleitorais. Tudo o resto, creio que já não há nenhuma talvez ainda haja um serviço ou outro da administração pública que ainda esteja organizado em distritos, mas penso que já acabou isso tudo, não é? Portanto, hoje em dia ninguém sequer tem os centros distritais da Segurança Social, que era uma coisa muito conhecida, não sei se assim existirão. Quase tudo se tentou arrumar. Tinham sempre o edifício mais horroroso em cada cidade onde estavam. Que era o quê? O edifício da Segurança Social. Sim, caracterizava-se por isso. Chegava-se a uma cidade, olhava-se e via-se o edifício mais horrível de Viseu, ainda lá estava a Segurança Social, por exemplo. Bem, e a seguir houve muitas tentativas de tentar encontrar mapas mais lógicos. Por exemplo, na reforma que é a reforma talvez mais marcante do século XX, que é a reforma de Marcelo Caetano. Marcelo Caetano é o grande administrativista português, que é uma reforma ali 27, 30, depois, ela é do final da década de 30, já depois da Constituição da República. Há uma tentação de voltar de alguma forma às províncias, usando os estudos geográficos, nomeadamente uns estudos geográficos famosos do Mourinho Girão. E eu recordo-me que quando andava na escola primária, os mapas que estavam, e a Helena está ali a dizer que sim com a cabeça também, não é? Os mapas que estavam nas paredes eram os mapas das províncias, que não eram exatamente aquelas medievais, mas eram parecidas. Portanto, era o Minho, mas depois o Douro, havia o Douro Litoral, Trás-os-Montes passou a também chamar-se Alto Douro, porque aquilo ia abranger um bocadinho da parte sul do Rio Douro, que fazia sentido geograficamente. A Beira dividiu-se em três: Alta, Litoral e Beira Baixa. O Alentejo também se dividiu e saiu o Ribatejo para um lado e o Baixo Alentejo para outro lado, e depois o resto manteve-se mais ou menos tudo, a Extremadura, Algarve e tal. Mas apesar de tudo havia aqui uma lógica geográfica compreensível. Isto nunca pegou. E mesmo durante o tempo do Estado Novo não pegou. Portanto, houve juntas provinciais, depois desapareceram, depois vieram, já no fim do Estado Novo aparece uma coisa chamada unidades de planeamento, quando começam os planos quinquenais, digamos assim, os planos de fomento, que era como eram conhecidos na altura. E portanto também houve aqui muita instabilidade, o que quer dizer que nós verdadeiramente nunca sedimentámos em Portugal, entre as pessoas, uma estrutura regional. Ninguém se diz, eu sou um centrista, porque nasci na região centro, não é? Acho que ninguém diz isso, não é? Posso dizer, eu sou um alentejano, mas a região nem se chama Alentejo, não é? Pois. Quer dizer, Lisboa e Val do Tejo é a outra região que atualmente existe porque isto agora tem um nome muito, muito bonito, que é NUT 2, NUT 3, NUTs. Portanto, a NUTs 3 correspondem a unidades geográficas mais coerentes. NUTs 3 são unidades de planeamento mais pequeninas. Portanto, o Val do Sousa, ou coisas desse género. Estás a ver? As NUTs 2 são o Norte, o Centro, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve. Pronto. Basicamente ao sul, não sei, acho que é Alentejo e Algarve que são os nomes oficiais. E é isto que se está neste momento, que se tentou transformar em regiões, mas que isto de facto não corresponde ao sentir das pessoas. As pessoas, quer dizer, uma pessoa continua a ser, eu sou do Minho, eu sou transmontano. Também como é que uma pessoa vai dizer que é de Manuto, que é Nutella, não? Nutella, pois. É a única coisa que uma pessoa vê. E portanto, de facto, aquilo que nós teríamos que pensar se quisermos pensar minimamente em reformas administrativas, eu diria que teria que se pensar olhar novamente para o mapa dos concelhos, coisa que é impossível de fazer em Portugal. Sobretudo neste momento está tudo completamente sedimentado, com poderes super instalados,
e muitos interesses, portanto, se a haver tendência é para pulverizar, não é para juntar. A prazo, talvez transformando algumas das comunidades que se foram criando intermunicipais em uma coisa mais sólida e com eleição direta, mas criar um mecanismo artificial por cima é muito, muito complexo. Só que, ao mesmo tempo que isto acontece, se calhar a forma de ir rompendo estes bloqueios é não fingir que se passam competências para essas NUTs que ninguém conhece bem e que nem respondem perante os eleitores, que é aquilo que é o processo mais recente dos últimos anos, mas passar de facto competências para as câmaras em áreas e fazer isso com cuidado. Porque às vezes descentralizar não quer dizer que as coisas fiquem melhores. E nós aqui em Lisboa temos um excelente exemplo disso, que é que de repente temos 25 entidades diferentes a tratar do lixo em vez de termos apenas uma, porque resolveu-se que o lixo também era descentralizado para as freguesias. E portanto temos as 24 freguesias para algumas coisas do lixo e depois a Câmara para outras coisas do lixo e depois atrapalhada é o lixo. Que aí está. Em alguns sítios, como a freguesia ali da Helena, funciona bem. Há outras em que funciona muito mal, portanto, e isso não é solução. Há casos em que não é solução. Mas há outros casos em que percebemos com muita clareza que continuarmos a termos 85% da despesa a ser decidida em Lisboa não faz sentido. Não faz sentido num país com esta dimensão e, portanto, faria sentido passar outras coisas lá para baixo. Mas em vez de estarmos a discutir isso, e estamos a discutir uma coisa em que quase todos os partidos estão de acordo, como vimos, que é pulverizar outra vez as freguesias, porque isso vai distribuir uma coisinha para qualquer um deles, não é? Para a maior parte deles, e portanto todos vão ficar com... Portanto, até o próprio PSD que fez e o CDS, que fizeram esta reforma há 9 anos, ou 11 anos, quero dizer, 2013, estão agora a votar a favor. Estão agora a votar a favor. Portanto, isto é muito Portugal, é muito aquilo que temos.